galerinha! Estamos de volta. Voltamos aqui para o nosso encontro de hoje. Vamos voltar aqui para a nossa aula de física do dia 27 de outubro. E a gente está no ar para o nosso segundo time. Perfeito? Agradecer a presença da Niele, da Ana Beatriz, do Eric, galerinha que está aí pelo YouTube assistindo essa aula. Galerinha também que está presente pelo IPTV, ok? Todos os meus anjos que estão com a gente pelos polos do Piauí afora, sejam muito bem-vindos de volta. Galerinha, vamos que vamos retornar aqui para os fenômenos ondulatórios, certo? E a gente vai falar da reflexão e da refração de ondas. Perfeito? Meus queridos, continuando aqui a nossa aula de fenômenos ondulatórios, a gente vai falar agora sobre a refringência. O que é a refringência, professor? A refringência seria uma característica do meio que a onda está se propagando. Essa refringência, galerinha, pode ser caracterizada como uma resistência, olha só, como uma resistência que a onda vai provocar, que a onda vai oferecer à passagem da luz ou de qualquer onda. Você observa que eu tenho pequenos desvios entre um meio e outro, né? Então, por exemplo, a onda está vindo do ar para a água. Observe, a onda está saindo do ar e vai se propagar na água. Aconteceu um desvio, né? Aconteceu um desvio durante essa propagação. Além disso, eu tive uma propagação também, que ele colocou aqui como exemplo, do ar para o vidro. Houve um desvio também. E, por último, você teve um desvio do ar para o diamante. Houve também um desvio. Meus lindos, o que está acontecendo aí? A onda está sofrendo refração, porque ela está passando de um meio para outro. Porém, esse desvio, ele caracteriza a resistência que a onda está sofrendo ao entrar nesse novo meio. Quando a onda sai do ar para a água causa uma resistência a essa onda. Quando a onda sai do ar para o vidro causa uma resistência também. A mesma coisa acontece quando a onda entra no diamante. Então, esse desvio provocado pela resistência, a gente chama de refringência de um meio. Jovens, eu quero que você fique atento ao que acontece com a onda devido a essa refringência. Quando a onda vai para um meio mais refringente, eu quero que você leia, repita essa frase comigo. Quando a onda vai para um meio mais resistente. Professor, então quer dizer que refringência, eu tenho que ler resistência? Exatamente. Então, quando a onda vai para um meio mais resistente, olha o que acontece com ela. Mais resistente,
a velocidade dela cai, a velocidade dela diminui, né, Ana Luísa? E o comprimento dela também. A vibração dela diminui. Imagina que a onda está vibrando aqui, olha só. Essa distância de vibração. Aí depois ela passa a vibrar assim, olha só. O comprimento de onda diminuiu, né? O comprimento de onda diminuiu. Porque antes o espaço era grande entre as vibrações e depois passou um espaço ser bem maior. Perdão, bem menor. Então aqui você observa a mudança de um espaçamento desse para um espaçamentozinho pequeno desse. Então o comprimento de onda diminuiu. E, consequentemente, a onda ficou mais lenta, né? Diminuiu a sua velocidade. Agora, quando eu vou para um meio menos refringente, eu quero que você leia esse termozinho aqui da seguinte maneira. Quando eu vou para um meio menos resistente, essa onda ela vai ter maior velocidade e ela vai ter maior comprimento de onda. Niele, minha linda, o que vai acontecer agora? A onda ela vai ficar mais rápida, olha só, ela vai ficar mais rápida e o comprimento de onda dela vai aumentar. Imagina que aqui era a vibração dela. Vai aumentar a distância de uma vibração para outra. Olha como aumentou a distância de uma vibração para outra. Isso aqui é uma vibração. Aumentou, não aumentou? Antes era pequenininho. Então, como aumentou o comprimento de onda, a velocidade acaba aumentando também. Professor, me dá exemplos do cotidiano. Niele, olha só. A luz, ela sai do ar e entra na água. Quando ela sai do ar e entra na água, ela fica mais devagar. Ela vai ficar mais devagar. Certo, Ana Beatriz? Como ela vai ficar mais devagar, ela vai acabar descendo. Professor, como é que eu sei que ela vai descer e vai ficar mais devagar? A sua referência anormal. A sua referência anormal. Tá? A sua referência anormal. Galerinha, todas as vezes que a onda se aproxima da normal, ela vai ficar mais devagar. Beleza? É o caso da luz. A luz, ela entra na água e acaba diminuindo a sua velocidade. Você observa que o desvio aconteceu se aproximando da reta normal, que é esse tracejado na vertical. Vamos agora para o som. O som vai para a água. O que acontece com o som? O desvio dele é para cima. O som na água fica mais rápido. Olha como o som ele se afastou da normal.
Professor, por que que o som é mais rápido na água e a luz não? Porque o som é uma onda mecânica. Quanto mais matéria esse som tiver, quanto mais partículas, na verdade, mais matéria, o meio material tiver, exatamente, estou respondendo isso agora, Ana Beatriz. Quanto mais matéria o meio tiver, mais partículas o som vai poder vibrar. Porque o som é uma onda mecânica. Ana Beatriz, no meio sólido, o som ele fica muito mais rápido que no meio líquido, que fica mais rápido que no meio gasoso. Espera aí, professor, como assim? Olha só. No meio sólido, como é que estão as partículas materiais desse meio? As partículas estão bem juntinhas, né? Então, como a onda sonora ela precisa dessas partículas, vai ficar mais fácil para transmitir a energia da onda de uma partícula para outra. Olha só, Eric, tenta entender o seguinte. Olha só. Imagina aí, fecha os olhos, e imagina como estão as partículas numa substância sólida. Lembra da química. Lá na química, quando você estuda as matérias, quando você estuda os estados físicos das matérias, você lembra que no sólido, as partículas que compõem aquela matéria, elas estão bem juntas, né? Bem unidas. Quando vai para o meio líquido, as partículas elas acabam ficando mais espaçadas. E quando vai no meio gasoso, mais espaço ainda entre as partículas, né? Show de bola? Pois tenta lembrar também dos estados físicos da matéria, jovem. Então, galerinha, não esqueça, no estado sólido, as partículas estão mais juntinhas. No estado líquido, elas estão pouco separadas. E no estado gasoso, estão mais separadas ainda. A onda sonora, ela necessita dessas partículas para ir levando energia. Toda onda transmite energia. A onda mecânica, que tem como exemplo o som, vai precisar levar essa energia pulando de partícula em partícula. Se eu vou pular de uma partícula que perto dela tem outra, que perto dessa segunda tem outra, que perto dessa terceira tem outra, a energia ela não se perde. Quando eu vou para o estado líquido, tem uma partícula aqui, um pouco mais distante tem uma segunda, um pouco mais distante tem uma terceira. Então a energia ela vai se perdendo. Por isso a velocidade vai diminuindo no líquido. No gasoso, tem uma partícula aqui, outra lá acolá. Então a energia se perdeu bastante. E a velocidade também. Então, se a gente colocar num ranking, a velocidade do som é muito rápido no meio sólido, na substância sólida. Em segundo lugar, fica a substância líquida. E em terceiro lugar, fica a substância gasosa. Beleza? Aí, se a gente olhar para a imagem, de onde para onde o som saiu? O som ele saiu do ar, que está no estado gasoso, e foi para o líquido, que é a água. Então, Ana Beatriz, por que que o som ficou mais rápido? Porque ele saiu de um meio com poucas partículas para um meio com muitas partículas. Então, por isso que ele ficou mais rápido. A luz, ela não depende dessas partículas.
A luz, pelo contrário, no meio que tem poucas partículas, a luz é rápida. No meio que tem muitas partículas, a luz é devagar. Então, por isso que a luz, ela acaba ficando mais devagar. Porque ela é o oposto do som. Certo, Ana Beatriz? O som precisa das partículas. A luz já não precisa. Então, acaba que as partículas dificultam a passagem da luz. Certo? A luz, jovens, ela é composta por elétrons. Tá? E esses elétrons, quando colidem com as partículas do meio material, acabam diminuindo sua velocidade. Então, como a luz saiu de um meio gasoso, que é o ar, e entrou na água, aí você lembra, no meio gasoso as partículas estão mais separadas. Os elétrons eles caminham ali com mais facilidade. Já a água, as partículas não estão tão separadas assim, elas estão mais unidas. Então, a colisão dos elétrons com as partículas de água fica mais fácil. Por isso que a água ela acaba diminuindo sua velocidade. Imagina você saindo do corredor da escola, né? Você saindo da sala e indo para o pátio. Imagina você fazer isso na hora do recreio. O corredor está lotado de gente. Então, fica mais fácil você bater ali, colidir com uma pessoa. É a mesma coisa da luz entrando na água. Ela colide com as partículas de água porque você tem partículas mais próximas. Certo? No ar, não. No ar, a luz se torna mais rápida porque tem menos partículas. Seria como se o corredor tivesse vazio. Perfeito, jovens. Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender? Galerinha, vou dar continuidade à aula e agora a gente vai só aplicar os nossos conhecimentos. A gente vai trabalhar agora com algumas questõezinhas. Certo? Vou responder aqui a primeira questão. E aí, à medida que a gente for adquirindo mais conhecimento com as questões, eu vou dando tempinho também para vocês. Certo? Então, galerinha, primeira questão diz o seguinte. Um pulso em uma corda incide em uma superfície e retorna. Olha só. O pulso incidiu na superfície e retornou para o seu meio de origem. Então, voltou de onde ela tinha vindo. Sofrendo inversão de fase e ainda voltou alternada, né? Voltou de cabeça para baixo. Olha aqui que a ida, a onda está com a sua amplitude para cima. A volta, a onda está com a sua amplitude para baixo, né? Galerinha, o fato de ocorrer inversão de fase, inversão de pulso, está ligado a... Então, qual é o fenômeno que acontece em inversão de fase e em qual tipo de corda? Com a corda livre ou a corda fixa? E aí? O que vocês acham? Bom, professor, a gente já tem uma ideia para responder metade da questão, para saber se é reflexão ou se é refração. Como é que nós sabemos, professor?
O pulso retornou. Tudo que vai e volta sofreu uma reflexão. Então aqui você já pode cancelar a letra B e a letra D. Além disso, você tem que lembrar o que eu falei para vocês. Quando a corda está fixa, quando você amarra a corda e ela reflete, você tem alteração do pulso. Olha só, alteração do pulso. Quando você tem a extremidade fixa, quando você tem a extremidade fixa, você tem alteração do pulso. Quando você tem a extremidade da corda livre, ela está amarrada, mas ela ainda pode se mover na sua extremidade, você tem continuidade do pulso. Como assim, professor? Quando a extremidade está fixa, o pulso ele inverte, ele se altera, porque a onda sofre uma quebra. Quando a extremidade está livre, quando o pulso retorna, ele retorna da mesma forma que ele voltou. Perdão, da mesma forma que ele foi, da mesma forma que ele incidiu. Então há uma continuidade do pulso. Então, nesse caso, não poderíamos marcar a letra A, porque o pulso teve alteração. Na ida, ele estava para cima, na volta, ele estava para baixo. Então, o gabarito correto, galerinha, seria o gabarito da letra C. O fenômeno correspondente aqui na questão é a reflexão e a corda possui uma extremidade fixa. É o fenômeno que caracteriza a alteração do pulso. Perfeito, jovens. Galerinha, eu vou dar o timezinho de 2 minutos para vocês, tá? Quem quiser copiar essa resolução da questão, fica à vontade. Quem quiser printar a questão, fica à vontade. E a gente volta já depois de 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Continuando aqui, a gente vai para a nossa próxima questão, tá? Vamos agora para a questãozinha de número 2, certo? Questãozinha de número 2 na tela. A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida, onde está fixada a corda. Então, aqui você tem uma parede que eu tenho uma extremidade fixa. Supondo que a superfície reflita, ou seja, eu estou diante de um processo de reflexão. Então, supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar que, no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma a configuração indicada em. Então, galerinha, nesse caso aqui, jovens que estão assistindo essa aula, eu tenho um processo de reflexão. Nesse processo de reflexão, galerinha, olha o que está acontecendo. Eu vou direcionar uma onda para uma extremidade fixa. Beleza? Quando essa onda retornar, ela vai retornar oposta em fase. Então, ela tem que retornar de cabeça para baixo, porque tem que ser alternada em relação à onda da ida, já que essa daqui é a onda incidente. Então, a reflexão vai produzir uma onda refletida oposta a essa incidente. E não só isso, jovens. Você percebe que a amplitude da onda é um pouco deslocada, né? Parece um tubarãozinho. Então, essa nadadeirazinha parecida com a do tubarãozinho tem que ser invertida também. Então, a onda refletida tem que ser igual a essa que eu desenhei embaixo. Já que a incidente, ela está indo em direção a uma parede em que a corda está fixada. Portanto, jovens, qual seria o gabarito? Olha só, cuidado. Letra A onda está perfeitamente igual ao que estava na imagem. Só que igual a incidente. Está dizendo que não mudou de fase. Então não pode ser letra A, não. Letra B, do mesmo jeito. A onda não muda de fase. Só muda o sentidozinho da amplitude, né? Tá deslocada para a direita. Na letra C, eu produzi duas ondas. Não, totalmente errado. Eu só tenho que alternar a onda que foi na incidência. Então, o retorno só tem que produzir uma onda refletida oposta. A letra D seria a alternativa correta. Por quê, professor? Porque na letra D a onda está oposta em fase, ela está de cabeça para baixo, e além disso, a amplitude está levemente deslocada para a direita, como eu representei aqui no início da questão, né? Então, a onda correta seria realmente a da onda da letra D. A letra E não inverteu a amplitudezinha, né? Inverteu o pulso, mas não inverteu a pontinha da amplitude. Beleza, jovens? Gabarito letra D para confirmar aí a nossa segunda questão. Certo?
Bora lá para a terceira. A imagem abaixo mostra uma onda que se propaga em uma corda e que possui uma extremidade livre. Então, está livre à esquerda. Essa extremidade aqui é livre. Então, a onda ela pode tanto subir quanto descer. E a extremidade da direita é fixa. Marque a alternativa que traz a informação correta a respeito das possíveis reflexões sofridas pelo pulso. Bora lá, galerinha. A letra A diz que, em todos os casos de reflexão, seja a onda indo para o lado fixo, seja a onda indo para o lado livre, o pulso sempre será mantido na sua fase? Não. Na fase fixa, você tem inversão de fase, né? O lado fixo da corda, você tem inversão de fase. Já o lado livre dá continuidade à fase original. Então, letra A é falsa. B. Ao ser refletido e voltar à extremidade fixa, o pulso voltará com a fase invertida. Bora lá. Ele está dizendo que se eu seguir esse sentido aqui da imagem, a onda refletida ela será uma onda invertida em fase. Ela vai ser de cabeça para baixo? Não, galerinha. Extremidade livre não inverte em fase. É extremidade fixa. Letra C. Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, a sua fase será invertida em relação àquela apresentada na figura. Então vamos lá, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu vou ter duas reflexões. Eu vou ter a primeira reflexão. Primeira reflexão. E a segunda reflexão. Bora lá. Ele está dizendo o seguinte: quando o pulso voltar novamente para a extremidade livre. Letra C. Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre. Ele já está indo para a extremidade livre. Ele já está indo para a extremidade livre. Então, quer dizer que ele, quando retornar a primeira vez, quando sofrer a primeira reflexão, ele vai ter que voltar como, jovens? Ele vai ter que voltar do mesmo jeito que está agora. Então, o pulso vai retornar para cima, certo? Ele vai retornar para cima. Quando ele retornar para a extremidade fixa, que é o que está acontecendo nessa primeira reflexão, ele vai ter a segunda reflexão, que é a reflexão que sai da extremidade fixa. Quando ele sai a segunda vez da extremidade fixa, ele vai ter invertido a sua fase. Então, na primeira reflexão, como ele reflete na extremidade livre, ele reflete mantendo a fase. Não esqueça, livre mantém.
porém fixa, quando ele reflete na extremidade fixa, inverte em fase. Galerinha, é isso que diz a letra C, né? A letra C diz que da próxima vez, ou seja, na segunda vez, que o pulso volta à extremidade livre, a sua fase será invertida em relação ao que está representado na imagem. É isso que acontece. Então, é isso que será o nosso gabarito da questãozinha de número 3. Bora lá para a próxima questão. Questãozinha de número 4. Assinale a alternativa que apresenta uma grandeza que não sofre alteração quando uma onda sonora sofre refração. Então, durante a refração, qual é a grandeza que durante a refração não sofre alteração? E aí? Você tem três grandezas, na verdade, para relacionar. Você tem a velocidade, você tem o comprimento de onda e você tem a frequência. São essas três grandezas que a gente pode relacionar na refração ou na reflexão. Vou até colocar aqui esse bisuzinho para vocês. Bora lá. Reflexão. Refração. Aí eu vou colocar aqui ao lado as três grandezas. Fazer aqui toda uma tabelinha para vocês. Aí aqui você tem a velocidade, o comprimento de onda e a frequência. Na reflexão, a velocidade não muda. Na refração, vai mudar. Comprimento de onda. Na reflexão, não muda. Na refração, muda. Na reflexão, a frequência não muda. Na refração, não muda também. Por que não, professor? A refração, ela vai alterar o meio da onda, porém, a frequência é uma característica de cada onda. Então, a frequência é a única grandeza que não vai alterar, porque não depende do meio que a onda está. Ela é uma característica da onda, certo? É uma característica da própria onda. Perfeito? Então, não depende do meio. Por isso que, em nenhum caso, vai sofrer alteração. Meus anjos, vamos aqui para a quinta questãozinha. Viu? Então, gabarito letra A da quarta questão. A frequência
É a única grandeza que não altera durante a refração. Quinta questãozinha diz o seguinte: analise as proposições e a gente vai marcar uma dessas alternativas. Então vamos lá para a primeira proposição. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar no segundo meio. Verdadeiro. É isso que acontece na refração. Quando a onda ela passa de um meio para outro e ela se propaga nesse segundo meio, ela passou por um processo chamado de refração. 2. Na refração, a frequência da onda não se altera. A gente acabou de ver isso na questãozinha número 4. Verdade. 3. A velocidade de propagação da onda pode ou não variar durante a refração? Falso. Como na refração a onda passa de um meio para outro, ela tem que sofrer alteração de velocidade, certo? Porque esses dois meios eles são de características diferentes. Então, sim, sofre alteração. 4. Na refração, a direção de propagação da onda pode mudar ou não? Verdade. A onda, galerinha, ela pode sofrer ou não desvio. Vai depender de como você incide nessa superfície que separa os dois meios, tá? Certo? Ela pode ou não sofrer desvio, está correto. E 5, na refração ocorre inversão de fase na onda? Não, é característica própria da reflexão. Perfeito, jovens. Então ficamos com o verdadeiro. 1, 2 e 4. Então nós marcaríamos 1, 2 e 4, letra C de canal Educação. Certo? Galerinha, vamos ficar por aqui no nosso encontro de hoje, tá? Agradeço demais a presença de todos vocês. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, você pode acessar essa aula novamente lá na plataforma do canal Educação. A gente volta a se encontrar, galerinha, próxima quinta-feira de aulas aqui pelo canal Educação. Um forte abraço a todos, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!